boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Pedro Ferreira, eu sou psiquiatra da equipe do Dr. Renato Mancini. Hoje eu vou falar, então, mais um daqueles vídeos, curtos sobre diagnósticos psiquiátricos. Eu vou falar sobre anorexia nervosa, Anorexia nervosa dando um dado epidemiológico curto, é uma doença, então, que costuma cometer mais meninas, com o pico da incidência logo após a puberdade até a terceira década de vida, então até um pouco antes dos 30 anos, Ela está mais associada com a cultura ocidental, embora não seja uma doença restrita ao mundo moderno, ocidental, já existia em menor escala antes do advento da televisão, da imagem corporal ocidental, como padrão de beleza atual. Então, indo para os critérios diagnósticos da anorexia nervosa. O primeiro critério diagnóstico da anorexia nervosa é a restrição calórica levando a baixo peso. Esse baixo peso é definido pelo IMC, ou Índice de Massa Corpórea, com o qual eu acho que muitos dos espectadores aí estejam familiarizados. Não existe um sarrafo exato na adolescência. Para adultos existem algumas divergências, alguns consideram 18, outros 18,5, esse IMC. Acho que para o leigo não é importante pensar em qual é o sarrafo, e sim pensar que tem que ter baixo peso. O segundo critério diagnóstico, então, seria o medo de engordar, ou de ganhar peso, ou de vontade de diminuir o peso, tudo mais. Esse medo ele pode ser externado verbalmente, a pessoa pode falar que ela tem esse medo, ou então ele pode ser observado indiretamente por comportamentos que a pessoa exibe. Então a pessoa pode exibir uma restrição alimentar, então ela restringe a qualidade de alimentos, então alguns alimentos que ela considera engordativos, gordurosos, com carboidratos, enfim, qualquer que seja a crença que aquela pessoa tenha de alimentos que possam fazer ela engordar, ou então também em quantidade mesmo, Então esse é um dos comportamentos que a pessoa pode exibir, e alguns outros comportamentos compensatórios, Também não vou entrar em detalhes desses comportamentos compensatórios, até porque a gente sabe que isso pode estimular alguma pessoa que tiver esse transtorno ou começando a ter esse transtorno, mas alguma coisa que a pessoa faça, que se perceba que seja no sentido de, segundo uma crença que ela tem, ou até de fato, para evitar que ela ganhe peso ou para fazer com que ela diminua o peso dela. O terceiro critério diagnóstico é a perturbação da forma como a pessoa vivencia o próprio peso ou a própria imagem corporal. Comumente se arredonda esse diagnóstico para distorção de imagem corporal. Não é apenas isso, tá? Vou falar um pouco no final. Às vezes até se também, mais uma vez, arredonda a distorção de imagem corporal para uma pessoa que, por muito magra que seja, se veja gorda. Uma pessoa pode ter distorção de imagem corporal sendo muito magra e não se vendo como gorda, mas se vendo como normal, não se vendo como muito magra. Isso ainda é uma distorção da imagem corporal. E uma pessoa que não tenha distorção da imagem corporal, mas que se preocupe por demais com a imagem corporal, também pode preencher esse critério. Para que todos saibam, a insatisfação com a imagem corporal, num grau não muito elevado, não é critério, tá? A gente sabe que 99% das pessoas tem algum grau de insatisfação com a imagem corporal, mas a maioria dessas pessoas não vão passar o dia delas pensando nisso ou modificar a vida inteira delas em prol de obter uma imagem corporal assim ou assado, e muitas vezes inatingível. Então, esses são os três critérios da anorexia nervosa. Indo para o tratamento. O principal no tratamento é a garantia do aporte nutricional. Em geral, a gente trabalha... Em geral, não, a gente sempre trabalha, um médico psiquiatra especialista no transtorno alimentar e uma nutricionista comportamental especialista no transtorno alimentar, além da psicologia também, como a gente vai falar depois. Então, a gente precisa garantir esse aporte nutricional para a pessoa sobreviver e para que a pessoa tenha cognitivamente capacidade de entender e de superar as distorções cognitivas que a doença traz. A gente sabe que a doença no curso de 5 anos ela costuma remitir, ela costuma desaparecer. Se a gente garantir que a pessoa sobrevive esse tempo e se a gente conseguir garantir que ela não só sobreviva, mas que ela tenha um estado nutricional adequado, ela tem uma chance de superar aquilo, digamos, sozinha, e com algumas ajudas que a gente vai falar um pouco. Tratamento medicamentoso não existe para anorexia nervosa.
né? A gente sabe que na anorexia nervosa a comorbidade, isso é, outros diagnósticos psiquiátricos, são a regra e não a exceção. Então muitas vezes a gente vai tratar a comorbidade, seja depressão, seja transtorno obsessivo compulsivo, seja abuso de substâncias. Existem várias comorbidades que estão associadas ao transtorno alimentar e a gente trata elas conforme a indicação, né? Tratamento psicoterápico. A psicoterapia que tem maior nível de evidência é a psicoterapia familiar, né? Ela é especialmente bem-vinda, digamos, no contexto da adolescência ou adultos jovens que ainda moram com os familiares, mas ela é uma modalidade de psicoterapia que tem maior evidência. Algumas terapias cognitivas também têm uma evidência um pouco mais escassa, mas tem então algumas terapias que ajudam no transtorno alimentar, né? O que eu queria deixar aqui por último para vocês, então, para falar a respeito, né, da anorexia nervosa é: procurem um profissional especialista na área, tá? Especialmente quando a gente está falando de nutricionista, tá? É importante que o nutricionista entenda o que é um transtorno alimentar e tenha experiência clínica com transtorno alimentar para poder ajudar vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguém que vocês conheçam ou vocês mesmos, procurem esse especialista, né? Em segundo lugar, acho que eu queria deixar um pedido para todos aí, para que a gente possa ter uma sociedade que seja menos cruel com a imagem corporal e com os padrões de imagem corporal que a gente impõe para todos nós, né? Acho que a gente deve pensar que todos somos seres imperfeitos, também no corpo, e que podemos ser felizes assim. Tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, gente. Bom dia a todos. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.